Fala galera do bem, que tá estudando pra caramba, beleza? Pra quem ainda não me conhece, chegou aqui agora, meu nome é Glenn Freitas, bem-vindo ao canal e bem-vindo a mais uma aula, mais um exercício sendo demonstrado. E ainda estamos em derivada e aí agora nós entramos já é a terceira aula a respeito disso, né? De querer derivar uma função em qual tem duas funções compostas aqui, eu preciso identificar elas primeiro para poder jogar a derivada aqui, que é função composta f' bola g', tá? Como essa função foi chamada de h, aí eu vou dividir isso aqui em duas funções que está composta, tá? E aí eu chamei uma de f e a outra de g, já que o h foi usado aqui, tá? Então o primeiro passo, novamente, qual que é? Identificar qual que vai ser uma função aqui e qual que vai ser outra função, tá? A primeira sempre é que está por fora. Qual que é a primeira aqui? Eu sei que você já meio que viu aqui, mas tenta identificar aqui. Qual que é uma função que está sobre a outra? Qual que tem que ser a primeira que eu chamei de f? Tá? ln de x, tudo bem? Ó, ln de x. E o x seria isso aqui que está aqui dentro. Então é uma das funções. Qual que seria a outra? Eu chamei de g de x, tá? É o que está aqui dentro. Cosseno ao quadrado de x, ó, cosseno de x ao quadrado. E eu lembro que alguém me perguntou até, mais dois, tá? Eu lembro que alguém questionou em algum lugar por que o quadrado vem aqui no cosseno, eu expliquei. Porque cosseno x ao quadrado tinha que ser a quarta, desculpa aqui. Tinha que vir o 4 aqui e o 4 no x. Não. Como o cosseno de x aqui, ó, o cosseno não está multiplicando o x não está multiplicando o cosseno. O x é um resultado para poder descobrir o cosseno, é cosseno de um valor, não é cosseno multiplicado a um valor. Por isso, quando a quarta vem aqui e desce, a gente demonstra depois do cosseno aqui, para não confundir isso aqui com isso aqui, ó, cosseno de x sobre 4, tá? Que é um cosseno uma vez só que o x é x sobre 4, é uma outra função composta. Que aqui dá para dividir em duas funções, uma de cosseno de x e a outra de x à quarta, tá? Que já é um outro caso, e a gente não pode confundir. Então a gente coloca aqui. Por exemplo, eu posso ter... Vou dar esse exemplo para melhorar essa resposta, tá? Eu sei que está no vídeo. Por exemplo, se eu tiver assim, ó, cosseno de x2 vezes cosseno de x2 vezes cosseno de x2. O que é isso aqui? Não é a mesma coisa de cosseno de x2 ao cubo, tá 3 vezes? Como que eu represento isso? Cosseno ao cubo, 3 vem antes, de x2, que é um valor, tá? Então eu não posso confundir, por isso que aqui vai ser cosseno elevado à quarta de x, tá? Então é cosseno de x elevado à quarta. Eu coloco aqui para não confundir que esse aqui é o valor do cosseno para eu poder descobrir, tá bom? É o cosseno desse aqui 4 vezes, tá? Então, mesma coisa, vamos voltar, função ln de x e a outra que está aqui dentro, cosseno de x elevado à quarta, mais 2. Tá? Então, vou derivar as duas. Quando eu derivo as duas, uma ficou fácil. A derivada de ln de x, eu não acredito que vocês já viram, mas a gente está vendo agora, se você não viu, é 1 sobre x. A derivada de ln de x é 1 sobre x. Ficou tranquilo aqui. E aí nós vamos derivar a g de x que eu chamei aqui. Só que a g de x é uma outra função composta, que eu acabei de até falar aqui, tá? Por que é uma outra função composta? Porque é como se tivesse um x aqui elevado à quarta e a outra função é cosseno de x. Então eu chamei uma de p e a outra de u. Então vou ter que fazer uma composta da outra aqui também, para descobrir a derivada de g. Para depois eu ter a derivada de g para usar aqui. Então, às vezes a gente tem que fazer esse caminho. Vai fazendo 2 vezes esse processo. Então, vamos lá. Transformei aqui em 2 partes. Uma de x à quarta, que é um valor aqui elevado à quarta. E a outra é esse valor aqui dentro, cosseno de x. Derivada de x elevado à quarta desce para cá o 4, fica 4x ao cubo. E a derivada de cosseno de x nós já vimos que é menos seno de x. Tá bom? E aí eu vou usar a bendita formulinha, que é a primeira derivada em função da segunda vezes a derivada da segunda, tá? Então a derivada da primeira quanto que é? 4x ao cubo
Só que no lugar do x eu vou colocar quem? O u, que é menos seno de x. Então, vou fazer 4 menos seno de x elevado ao cubo, tá? Então, 4... Desculpa, menos seno não, cosseno aqui, ó, porque ele não está derivado do u, perdão, eu já estava aqui me confundindo. Então, é 4 u de x, que é cosseno, então 4 cosseno de x ao cubo. Eu fiz a primeira parte, multiplicado pela derivada da segunda, que agora sim, menos seno de x, tá? Então, derivada de g de x vai ser, ó, olha como eu trouxe o 3 para cá, para o cosseno, e deixei o x sozinho aqui, ó. E menos com mais, menos, então já trouxe o menos para cá. Tá? Então, é menos 4 cosseno ao cubo de x vezes seno de x. Tudo isso aqui negativo, eu trouxe o sinal para cá, porque está numa multiplicação. Tudo bem? Então, eu tenho a derivada da primeira e a derivada da segunda aqui, que tinha toda uma composição para dificultar a nossa vida assim, para ver se a gente fica fera nisso, identificar que isso é uma função composta, dividir ela em duas e fazer essa regrinha aqui, ó, que é a primeira derivada em função da segunda sem estar derivada vezes a segunda derivada, tá bom? E aí eu volto agora para a informação inicial aqui, ó, porque a derivada de h é justamente a composta de f e g, que eu tive que já fazer esse processo, que vai ser a derivada da f em função da g sem estar derivada, vezes a derivada da g. A derivada da f, então, é 1 sobre x, só que é em função de g normal. O que é g normal? Cosseno de x ao quarto mais 2, certo? Esse é a g normal que a gente identificou aqui, ó, cosseno ao quarto de x mais 2. Então, vou fazer isso. 1 sobre x, no lugar do x eu vou colocar isso aqui. Então, 1 sobre cosseno x à quarta mais 2, tá? E multiplicado pela derivada de g. A derivada de g a gente achou aqui, ó, menos 4 cosseno de x ao cubo vezes seno de x. Então, copiei aqui, certo? E aí, como isso aqui está tudo multiplicado por 1, menos com mais continua menos, eu trouxe o menos para cá, copiei tudo que está aqui em cima e dividi por tudo que está aqui embaixo, acabou. Essa a derivada de h, tá? Deu um pouquinho mais de trabalho, não deu? Por quê? Porque tinha uma função composta aqui e aqui também é uma função composta. Então, tinha umas composições das composições aí, tá? Assim a gente pode dizer. E eu espero que você treine esse exercício junto comigo para que você consiga já visualizar com o tempo e se tornar prático de entender que sempre quando você vê a composição, isso aí vai começar a ser natural. Você não precisa nem ficar escrevendo aqui, tá? Eu estou escrevendo aqui para poder desmembrar para você entender. Mas com o tempo eu já faria aqui. A linha de x, eu sei que é 1 sobre x, eu colocaria 1 sobre isso aqui, tá? E aí eu ia responder isso aqui, e aí eu ia ver que tem x à quarta e tem cosseno de x. Aí eu já ia tentar fazer aqui no papel demonstrando, tá? Isso vai começar a ser automático para você, assim eu espero, assim é o intuito dessas aulas, tá bom? Então esse é o resultado. Confere aí com o seu resultado se deu tudo certo, se não, tenta fazer de novo. E é isso aí, não esquece de dar aquela curtida marota, fazer aquele comentário, postar suas dúvidas. Acredito que esse vídeo já foi um pouquinho mais complicado, então pode surgir mais dúvidas. Eu conto com o seu comentário lá, tá bom? Aqui no vídeo, coloca aí e compartilha para os seus amigos, para aqueles que estão estudando cálculo 1 e que precisa entender derivada e função composta, que às vezes embanana a cabeça aí de muitos alunos, principalmente de engenharia, e aí eles também podem ser ajudados com esse vídeo, tá bom? Então, muito obrigado mais uma vez, até a próxima aula, fica com Deus e tchau!